Eles foram adorados como deuses, representados em esculturas milenares e mencionados nos textos mais antigos da história humana. Seu nome, Anunnaki, mas seriam apenas figuras mitológicas, frutos da imaginação dos antigos, ou visitantes de outro mundo que moldaram nossa civilização. Hoje, vamos seguir um rastro de pistas, espalhadas por tabuletas de argila, mitos esquecidos e descobertas arqueológicas, para tentar responder a uma das maiores perguntas da história: onde estão os Anunnaki agora? A história começa na antiga Suméria, por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Lá, em uma região fértil entre os rios Tigre e Eufrates, conhecida como berço da civilização, surgem as primeiras menções aos Anuna ou Anunnaki. Para os sumérios, eles eram os filhos de Anu, o deus do céu, enviados à terra para governar e manter a ordem. De acordo com as lendas, esses seres possuíam aparência humana, mas com uma estatura e força descomunais. Em algumas representações, aparecem usando estranhas roupas e artefatos, que para alguns pesquisadores modernos lembram trajes espaciais. A arqueologia tradicional os interpreta como símbolos religiosos, mas para teóricos dos antigos astronautas, essas imagens seriam descrições literais de visitantes de outro planeta. O nome Anunnaki aparece pela primeira vez em tabuletas de argila da antiga Suméria, datadas de mais de 6.000 anos. Para os sumérios, eles eram os filhos de Anu, o deus do céu. Segundo a mitologia, eles vieram à Terra para governar, ensinar e, talvez, explorar nossos recursos. Alguns textos falam de sua influência direta na criação e desenvolvimento da humanidade, moldando reinos, leis e até o destino de impérios inteiros. Para a arqueologia, eles podem ter sido apenas deuses mitológicos, mas para estudiosos alternativos, eram visitantes reais, vindos de um planeta distante, Nibiru. De acordo com lendas antigas, houve um tempo em que os Anunnaki caminharam lado a lado com os humanos, mas algo aconteceu. Registros sugerem que eles desapareceram repentinamente. Alguns textos sumérios afirmam que retornaram ao seu mundo de origem, prometendo voltar no tempo certo. Outros contam que eles simplesmente se esconderam e continuam aqui, influenciando os rumos da história sem serem vistos. Teorias modernas especulam que seu desaparecimento coincidiu com mudanças climáticas, catástrofes naturais ou o fim de um ciclo orbital de Nibiru, que só se aproximaria da Terra a cada milhares de anos. Diversos pesquisadores de teorias extraterrestres afirmam que os Anunnaki nunca realmente foram embora. Estariam disfarçados, misturados à humanidade, ou controlando tudo de posições de poder. Essas teorias apontam para símbolos antigos, repetidos em governos, corporações e religiões, como pistas deixadas por eles. Há até quem acredite que a genética humana guarda assinaturas que seriam evidências de manipulação alienígena. Se isso for verdade, a humanidade talvez seja a maior criação dos Anunnaki. Vários textos apócrifos e lendas tribais ao redor do mundo falam de um retorno. Para alguns povos, será um tempo de iluminação e avanço tecnológico. Para outros, será o início de uma era de escravidão e domínio. Em certas interpretações, o suposto planeta Nibiru está novamente se aproximando da Terra. E quando isso acontecer, os Anunnaki retornarão para avaliar o que criaram e decidir o nosso destino. Seria o Apocalipse bíblico, apenas com outros nomes? Um dos pontos mais controversos das teorias sobre os Anunnaki é a ligação com um suposto planeta chamado Nibiru. Essa ideia foi popularizada pelo pesquisador Zecharia Sitchin, que traduziu e reinterpretou textos sumérios,
afirmando que Nibiru teria uma órbita extremamente longa, levando milhares de anos para se aproximar da Terra. Segundo ele, os Anunnaki teriam vindo aqui em busca de ouro e minerais para salvar sua própria atmosfera. Alguns teriam permanecido como governantes e mestres da humanidade, enquanto outros retornaram para seu mundo natal. Mas, se a órbita de Nibiru realmente existe, isso significaria que eles poderiam estar a caminho novamente. Investigações recentes de ufólogos apontam para estranhas estruturas encontradas no fundo dos oceanos, alinhamentos astronômicos perfeitos em ruínas antigas e até sinais misteriosos vindos do espaço profundo. Essas descobertas, dizem eles, não são coincidência, mas sinais de que os Anunnaki ainda estão próximos, observando. Cientistas céticos argumentam que não há provas sólidas, mas as coincidências continuam a intrigar. Será que nosso mundo moderno é apenas o palco de um jogo milenar, onde nós somos as peças e eles, os verdadeiros jogadores? Textos sumérios e acádios sugerem que os Anunnaki, em determinado momento, abandonaram a Terra. Alguns relatos falam de guerras entre eles, conflitos que teriam devastado regiões inteiras. Outros dizem que sua missão aqui chegou ao fim e que eles simplesmente partiram. Mas há versões mais misteriosas, de que eles não se foram completamente, apenas mudaram de forma ou se esconderam, aguardando o momento certo para se revelar. É aqui que entramos no território das teorias conspiratórias modernas. Será que alguns líderes mundiais seriam descendentes diretos dos Anunnaki? Será que eles ainda controlam eventos globais por trás das cortinas? Pesquisadores alternativos apontam para marcas deixadas ao redor do mundo. Estruturas gigantescas como as pirâmides do Egito e da Mesoamérica. Megálitos com cortes perfeitos, impossíveis de reproduzir com as ferramentas da época. Mapas antigos que mostram continentes desconhecidos antes das grandes navegações. Alguns acreditam que essas construções foram feitas com tecnologia Anunnaki. Além disso, ruídos misteriosos captados no fundo dos oceanos e sinais vindos do espaço profundo alimentam a teoria de que eles estão se comunicando ou monitorando a humanidade à distância. Diversas culturas, separadas por milhares de quilômetros, falam sobre um retorno dos deuses. Povos indígenas das Américas, tribos africanas, textos hindus e até passagens bíblicas descrevem um dia em que seres celestiais voltarão para julgar ou salvar a humanidade. Para alguns, isso é apenas simbolismo, mas para quem acredita nos Anunnaki, é um alerta. Quando Nibiru se aproximar novamente, eles estarão de volta. A única dúvida é: virão como amigos ou como conquistadores? O mistério dos Anunnaki permanece. Eles podem ter sido apenas um mito, ou podem estar mais próximos do que imaginamos, talvez observando nossos avanços, esperando o momento certo para se mostrar. Até lá, cada ruína antiga, cada sinal vindo do espaço e cada história esquecida pode ser uma pista deixada por eles. E assim, a pergunta continua viva: onde estão os Anunnaki? Seja como deuses da antiguidade, governantes ocultos ou viajantes das estrelas, os Anunnaki permanecem um enigma. E talvez seja exatamente assim que eles querem, porque um mistério é muito mais poderoso do que uma verdade revelada. Então, a pergunta continua: eles foram embora? Ou sempre estiveram, bem aqui, olhando para nós? O mistério dos Anunnaki continua, e talvez as respostas estejam mais próximas do que imaginamos. Se você quer continuar explorando esses segredos milenares, inscreva-se agora no canal Linhas do Divino e ative o sino para não perder nenhum capítulo dessa jornada pelo desconhecido.